Uhum. né? Então é uma mistura ali, né? De cálculo, de intuição, de conhecimento, reconhecimento de padrões também é muito útil no xadrez, né? Sim. A galera sempre pergunta, né? O que você precisa para ser um bom jogador de xadrez, né? De habilidades, assim, né? Então tem muitos tipos de inteligência que se encaixam no xadrez, né? Memória, por exemplo, tem muita gente que tem memória muito boa, tem gente que tem memória que não é boa para xadrez, mas a pessoa reconhece bem o padrão, a pessoa às vezes tem uma capacidade de trabalho muito grande. Uhum. Então não tem isso por definição, ó, tem que ser isso para ser bom jogador de xadrez, né? E a criatividade, como é que ela entra nessa equação? Há muito também, criatividade sim, a gente até, mesmo entre os melhores do mundo, a gente tem jogadores, vamos dizer, espetaculares assim, não vamos dizer que não são criativos, mas são muito menos criativos que outros jogadores ali do mesmo nível, né? Então, também é uma característica que não é obrigatório você ter uma super criatividade, mas os jogadores que têm, eles tiram os adversários da zona de conforto muito, Uhum. né? Porque você pode tentar criar um novo conceito, né? Tentar ter aquela imaginação diferente, né? E tem gente que sabe fazer vamos dizer, o arroz e feijão muito bem feito, ali o básico bem feito, e com isso o cara pode ser um dos melhores do mundo. Se ele for perfeito naquilo que ele faz, ele não precisa necessariamente ser um cara super criativo, necessariamente, né? Inventar. A gente fala muito hoje de a pessoa inventar uma abertura diferente no xadrez, por exemplo. Uhum. Porque tem muita coisa já estudada, né? As aberturas praticamente estão todas estudadas desde o começo. Mas tem gente muito criativa que pode ter umas ideias diferentes, um conceito diferente. E hoje em dia é muito raro você ter uma inovação assim logo no começo. Uhum. Tem as aberturas já principais estudadas e o caminho é o aperfeiçoamento. A teoria, então, do xadrez meio que ela bateu no teto já. É assim, cada vez mais perto do teto. Uhum. Sempre tem espaço, os computadores hoje são muito potentes, então eles têm trazido alguns conceitos novos, mas, vamos dizer, antigamente você podia fazer uma inovação na terceira jogada, quarta jogada. Depois a inovação tinha que ser na sétima, oitava jogada. Agora vai mais pra frente. Então hoje é muito raro você ter uma inovação na jogada 4 ou 5 no começo, porque já está estudado tudo. Já se sabe que o que é mais diferente, muito diferente assim, não vai ser bom geralmente. Então você acaba tendo que seguir o que já está estudado, né? Uhum. E aí você tem que ver a hora que você vai desviar, né? Isso a gente está falando de nível realmente bem, bem alto para você se diferenciar muito, né? Sim. É que, tipo, um dia quando o cara inventou a defesa francesa, por exemplo, aquilo ali, em algum momento, foi uma criatividade de alguém, né? Sim. E aí teorizaram e virou um conhecimento. Aí pra tu criar uma outra abertura, outra defesa, exige um pouco mais. Então hoje a gente tá no nível de... Já tem muita coisa estudada e teorizada e meio que as oportunidades pra tu inventar uma coisa diferente estão muito mais escondidas ali. Isso falando das aberturas, que é uma das partes do xadrez, né? Uhum. É o começo do jogo, as primeiras jogadas depois, você abre sim mais espaço para imaginação e para erros dos dois jogadores, né? Para ter, vamos dizer, mais criatividade, né? O que a gente fala nisso de teoria é mais no começo. Então, mais para frente, você tem conceitos, meio jogo, né? Tática, né? Enfim, cheque, checkmate, ganhos de peça, cravada, por exemplo, são conceitos de tática que você tem. Você tem nomes, né? Uhum. Tem infinitos nomes também. Esses também é difícil você criar um conceito novo, mas, vamos dizer assim, nas aberturas são caminhos que você... Uma jogada ensaiada. Você pode prever já desde o começo, né? Uhum. Agora, como os jogos são muito diferentes entre si, mais pra frente, cada jogo é um jogo, né? Muito individual. Então, no meio do jogo que a criatividade pode aparecer. Isso, Então, são três Muito fases, isso. a abertura, meio jogo e final. Final, Basicamente é isso, né? os finais, os finais, como eles já são mais simples, tem muito estudo de finais também. Uhum. Então, tem muito estudo do começo, do final, do meio jogo também, mas no meio jogo é uma coisa mais abstrata, assim. Você não sabe como é que vai estar o jogo. Na abertura eu sei como é que vai estar. Vai estar sempre assim, com o tabuleiro desse jeito. Uhum. E no final, às vezes, eu consigo prever. Tem estudos já de situações de final que já se sabe como é que você tem que jogar. Né? Agora, no meio jogo, é mais amplo, né? Mais artístico, mais criativo. Entendi. Abre mais para criatividade, fica mais amplo, na verdade, né? E é onde o jogo se decide, porque
é onde tem mais diferença. Isso aqui. Né? E por isso que muita gente que está começando gosta muito de estudar sempre as aberturas, porque fala, pô, eu sei que vai estar assim o jogo, então eu vou conseguir aplicar o que eu estudei. Às vezes, meio jogo, a gente tem estudo de estratégia, por exemplo, que é, vamos falar de peões fracos, peões dobrados. É uma coisa que você não sabe se você vai usar naquele jogo, né? Mas você tem que ir somando conhecimento e isso vai te fazer um jogador melhor. Mas você não usa, né? A gente está sempre muito imediatista, você quer usar aquilo que você aprendeu na hora, né? E na abertura você vai usar, certeza. Só que você monta um começo bom e na hora, no embate maior de criatividade, de cálculo e tal, no meio jogo você vai ter mais dificuldade daí. Então tem que saber todas as ferramentas, por mais que elas não aconteçam, porque se acontecer, você tem que estar preparado, né? Isso. Tem que ter todas as ferramentas ali em Uhum. mãos. Eu nunca entendi como é que se estuda xadrez com um livro. Como é que é? Tu fica com o livro e com o tabuleiro do lado, e aí tu vê o que o cara falou? É assim que se faz? É tipo isso, você tem muitos livros diferentes. Você tem livros de novo, de aberturas, mas os livros mais recomendados, que realmente te colocam num nível melhor, é você ver os jogos de grandes jogadores do passado, por exemplo, com os comentários deles. Então você está pegando o livro do Fischer, por exemplo, que a gente estava falando aí, né? Então você pega um livro do Fischer e tem um livro muito famoso do Fischer, que é as 60 melhores partidas do Fischer, que ele mesmo escreveu. E aí você pega, você vai reproduzir as partidas dele no tabuleiro com os comentários dele. Você vai ver do começo ao fim o jogo. Então você entende o que ele fez no começo, como é que ele pensou no meio, como que ele pensou no final. E a pessoa, o que eu vou aprender? Eu só tô passando aqui, não tô aprendendo nada, parece, né? Mas você tá entendendo aos poucos, você tá começando a tentar se aproximar da linha de pensamento dele. Claro, para quem tá começando é muito aos poucos, mas esse é o caminho melhor de estudar. Você vê os jogos de grandes jogadores, se possível comentados por eles, né? Nem todos os campeões mundiais antigos fizeram obras, a maioria fez, mas nem todos. E aí você vai tendo esse conhecimento, né, somando. E aí, quando você cria muito conhecimento, uma hora você vai jogar e falar, pô, agora eu consegui aplicar um negócio meio parecido com o que o Fischer falou, né? É muito por reconhecer o padrão, você vai assemelhar um negócio ali da tua cabeça. E por isso que o estudo é longo mesmo. E a resposta, o resultado às vezes demora. Por isso que é muito frustrante, às vezes, quem treina um pouco. Se você não pega um muito firme durante muito tempo, você fala, pô, treinei aqui durante um mês firme aqui e não tô melhorando nada, né? Quando a pessoa tá no nível mais acima já, ela tem dificuldade de melhorar. Mas é isso, tem que acreditar no longo prazo e acreditar no que você tá fazendo, né? Esses livros aí, ele fala, ó, eu pensei nisso nesse momento, foi por isso que eu fiz isso, imaginando aquela jogada em tal lugar. E aí tu se coloca no lugar dele. E aí tu entende e tu expande o teu conhecimento a partir daí. Esse é o resumo da ópera, é assim. Isso. Ele vai ter muito texto e vai ter também as variantes, né, do jogo. Então ele vai mostrar um jogo assim, ele vai falar, ó, aqui eu não joguei isso porque ele ia me responder desse jeito. Então, às vezes, assim, a partida... No livro dele, do Fischer não, mas outros livros, a partida em si não é tão comprida, mas a partida tem, sei lá, 10 páginas de análise, porque ele vai muito dentro da partida, né? Ele quer descobrir a verdade, às vezes, dependendo do autor do livro. E isso faz com que você crie um baita conhecimento e vai começando a dar um salto, né? Então, quando vem esse salto, é muito, muito gratificante. E uma das coisas que você tem que fazer também, vendo o livro, é, vamos dizer que tem uma jogada ali que você pensou que ele não fala no livro, muito comum, mas nos livros mais antigos. E aí fala, por que ele não fez isso, será? Né? Então, se é uma jogada que ele não fez e ele não citou, provavelmente tem um motivo para ele não ter feito. Né? E aí você vai tentar entender. Então, o ideal é você criar análises também suas dentro daquele livro. Né? Tu vai atrás do teu próprio conhecimento. Entendi. Isso, usando como base ali. Né? Então, se a pessoa estudar só assim, claro, depois que ela tiver uma base básica já dos conceitos e tal, a pessoa melhora demais mesmo. Né? Mas hoje, com os computadores e tudo, a gente tem uma dificuldade para as pessoas pegarem um livro de jogos de xadrez assim e ver num tabuleiro, né?